Bom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Nascimento, certo? Hoje eu vou trazer de fato um assunto que é de extrema importância para todos vocês. A questão de que a fé e a descrença, elas caminham junto. É sim, se você for partir do princípio que os ateus utilizam a ciência, e a ciência parte sim da fé racional. Hoje é 19/10/2025, às 10 horas e 25 minutos. Os argumentos que eu vou apresentar aqui, nesse exato momento, eu espero que você, de fato, absorva, são os argumentos que convergem e que também vai divergir dentro do que eu trouxe à mesa, que é onde os ateus utilizam a ciência utiliza da fé racional e, portanto, sim, os ateus eles não têm uma crença religiosa, mas eles têm uma crença racional. Então, aqui eu venho trazendo esses pressupostos. Primeiro, a ciência ela parte de algumas crenças básicas, por exemplo, não comprováveis pela própria ciência, e eu vou citar algumas delas. A crença de que o universo é ordenado e racionalmente compreensível. A crença, por exemplo, na confiabilidade dos sentidos humanos, nossos sentidos humanos, certo? A crença nisso e dos instrumentos científicos. Outro ponto que eu posso trazer à mesa para convergir que a ciência ela utiliza a fé é a crença na validade do raciocínio lógico e matemático. Então, filósofos como, por exemplo, Karl Popper, Michael Polanyi, aponta que a ciência depende de fé em certas, por exemplo, premissas antes mesmo de iniciar o processo de verificação. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o paradigma científico como construção sociocultural. Então, Thomas Kuhn, ele traz em sua obra a estrutura das evoluções científicas. Ele mostra que a ciência avança por paradigmas. A ciência avança por paradigmas que são modelos aceitos pela comunidade científica e não as verdades absolutas, por exemplo. Ou seja, isso indica que há um componente de consenso e crença coletiva em cada período histórico. Por exemplo, a crença no modelo newtoniano, antes do próprio Einstein. Então, basicamente isso é um dos paradigmas científicos como construção sociocultural. Os limites do método empírico. Sim, a física moderna ela trabalha com a velocidade abaixo da velocidade da luz. Porque quando chega a velocidade da luz não tem como ter a precisão das informações. Você concorda comigo? Então, o método científico não pode provar suas próprias bases, como, por exemplo, a uniformidade da natureza ou a causalidade. E teve um indivíduo que é bem conhecido do passado, chamado David Hume, que já havia mostrado que a indução, ou seja, inferir leis gerais a partir de casos particulares, não pode ser logicamente justificada, sendo, portanto, uma crença prática. A fé racional, por exemplo, é outro ponto importante do cientista. Mesmo o cientista muito cético, certo, precisa acreditar que, por exemplo, as suas hipóteses são testáveis, que os resultados têm sentido, que o universo não é caótico. Albert Einstein, inclusive, falou uma frase que ele diz o seguinte, chegou a dizer essa frase: a coisa mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível, o que expressa uma fé racional na ordem do próprio cosmos. Então, Albert Einstein falou isso. E quais são os argumentos divergentes, de fato, ao que eu propus inicialmente? Por exemplo, critério de verificação e de falseabilidade. Diferente da fé religiosa, que é usado por crentes e por pessoas que têm proximidades a isso, a ciência ela se baseia em evidências verificáveis e também em experimentos reprodutíveis. Então, Karl Popper ele defende que uma teoria científica deve ser falseável, ou seja, pode ser refutada por dados, não existe nada absoluto. A ciência, portanto, ela não exige a fé, mas a demonstração empírica. Qual é o outro ponto que a gente pode trazer à mesa que a ciência ela não possui crença? A autocorreção e revisão contínua. Por exemplo, a ciência é autocorretiva. Quando surgem novas evidências, teorias antigas são reformuladas ou teorias antigas são descartadas. Isso mostra que ela não se ancora, por exemplo, em dogmas fixos, ao contrário das crenças religiosas. Outro ponto importante é a distinção entre crença e hipótese. Os cientistas, eles não creem, eles supõem provisoriamente. As hipóteses científicas são sempre temporárias e condicionais, não absolutas. Assim, o que parece crença é
De fato, na verdade, confiança metodológica, sujeita a também revisão. Outro ponto que diverge da ciência como crença é que existe a objetividade como ideal regulador. Ou seja, a ciência busca reduzir ao máximo as influências das crenças pessoais por meio da revisão por pares, métodos padronizados e dados replicáveis. Mesmo que o cientista tenha crenças pessoais, o sistema científico ele visa neutralizá-las dentro do processo, por exemplo, de validação, dentro do método científico. Então, a síntese que podemos ter referente a essas duas proposições, onde a ciência ela parte da fé racional e a ciência que parte de uma proposição metodológica, podemos dizer o quê? A ciência depende de crenças fundamentais, por exemplo, metafísicas e epistemológicas, que não podem ser provadas. Portanto, ela possui uma base de fé racional. Mas dentro de seu próprio campo operativo, ela dispensa a fé e trabalha com evidências. De modo que as crenças inicial não comprometem o rigor empírico. Então, em outras palavras, a ciência ela nasce de uma crença na razão, mas ela vai progredindo pela dúvida metodológica. É basicamente isso. Então, sim, a ciência nasce de uma crença na razão. Sim. Então, quando eu vejo ateus que utiliza a crença e diz que não utiliza a crença, porque quando utiliza a razão, está utilizando a crença na razão. E os ateus usam a ciência para solidificar os seus argumentos. Ou eu estou mentindo? Então, quando os ateus dizem que não usa a crença, talvez ele diga para você que ele não utiliza a crença religiosa. Mas eles possuem crença, sim. Certo? Eles possuem fé também. Eles possuem crença e eles possuem fé. E quando eu falei isso variadas vezes no meu vídeo, as pessoas talvez, elas, como é que eu posso dizer? Elas começaram a achar que eu estava equivocado. E não, eu não estou equivocado. Os ateus têm crença na razão e também têm fé. Porque parte de um fundamento. O que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam. E sim, os ateus têm o fundamento na própria razão. Então eles têm fé, eles têm crença. E quando eu falo isso, talvez as pessoas não compreendam o tamanho da amplitude e da complexidade do que eu estou falando. Né? Então aqui fica um abraço para o professor Rafael Nascimento. Eu espero que eu tenha ajudado as pessoas o campo do senso crítico. Tá bom? Um abraço a todos.